Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, a carta de Tiago, os livros finais da Bíblia. Então vem as cartas finais ali, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Estou caminhando ela bem no começo. Aqui não há o apóstolo Jesus, né? Jesus teve um Tiago bem proeminente como apóstolo, né? Foi aquele que teve bastante destaque. Também, né, no meio do grupo dos apóstolos, foi bastante citado. Não é esse Tiago de forma alguma. Lembrar, meus irmãos, quando a gente fala de Tiago, esse Tiago então é o irmão de Jesus Cristo, tá? Ele não se apresenta assim nessa carta de Tiago, mas ele é o irmão de Jesus Cristo. Alguns autores, quando querem descrever esse Tiago, irmão de Jesus Cristo, chamam de meio irmão de Jesus. Ok, não tem erro nisso, mas é o irmão de Jesus Cristo. Jesus, né, é o filho de Maria, mas a concepção de Jesus é pelo poder do Espírito Santo. Nós lemos nos Evangelhos, né, Maria, então, a concepção dela se dá por Deus, pelo poder do Espírito Santo nela. É uma promessa de Deus, e ela, quando recebe essa notícia, você vê como Ana Maria compreende isso. E ela então se dispõe de fato a servir a Deus com sua vida, e nesse caso com seu ventre. Então Jesus nasce sob o poder do Espírito Santo. Depois disso, José e Maria vão se casar, eles vão ter filhos. Tiago, né, esse filho mais velho dos filhos, né, de Maria e José. Tiago é o primogênito. E ele não era convertido, até bem próximo de quando Jesus Cristo é crucificado. Passa a crucificação de Jesus, Tiago não se mostra um convertido. Possivelmente Tiago, ele cresceu, apesar de estar ali convivendo com Jesus Cristo e Jesus se manifestando como o enviado de Deus nesses últimos tempos da sua vida, no seu ministério. Mas Tiago parece ser um judeu fervoroso na sua religião. E a gente vai perceber que esse fervor de Tiago, ele vai ser aplicado posteriormente no Evangelho, na obra de Cristo, no Evangelho de Cristo. Mas o próprio João, no Evangelho de João vai estar aquela declaração que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Se você pegar João 7,5, o Evangelho de João 7, verso 5, está falando isso. Nem mesmo os seus irmãos criam nele, ou seja, não criam em Jesus. Jesus estava em pleno ministério, trabalhando, né, como o Filho de Deus. Se não criam, e Tiago era esse primogênito ali da casa de José e Maria, ele liderava essa descrença. Teve um momento que eles mandam Jesus para Jerusalém se manifestar, porque tem poder e tudo, mas não que eles crescem em Jesus Cristo. Duas passagens, no entanto, eles apresentam a evidência da conversão de Tiago, irmão de Jesus Cristo. Se você pega a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 7, lá fala, quando Jesus fala do Evangelho, o que é Evangelho, ele descreve que ele foi visto na sua ressurreição por muitas pessoas, centenas de pessoas, viram Jesus ressurreto. Que prova maravilhosa! Mas entre esses, também Tiago. E por que é o Tiago, irmão de Jesus, e não o outro Tiago? Porque o outro Tiago, o apóstolo de Jesus, já havia sido decapitado, morto por Herodes. Logo depois da crucificação de Jesus Cristo, Tiago é morto. Atos 12. Atos 1, 14, por exemplo, ele vai dizer, antes de subir para o céu, ele estava ali com a igreja reunida no cenáculo, vários discípulos e a família de Jesus, e diz lá inclusive os seus irmãos. Tiago com certeza estava ali. Ele vai se tornar então um líder da igreja, e ele escreve no começo chamando o quê? Jesus de Senhor. Ele não foi ousado. Jesus é meu irmão, amigão meu, né? Tão próximo de mim, somos da mesma casa. Ele não cita isso. E isso, meus irmãos, é uma atitude de
humildade e reconhecimento do senhorio daquele que estava na mesma casa com ele. Ele escreve as 12 tribos que estão dispersas, está lá no verso 1, eu não estou voltando ao verso 1, mas aqui é porque eu vou ler a partir do 16. Mas que tribos são essas dispersas? Que 12 tribos? 12 tribos é uma expressão para se referir a Israel, na verdade. Israel tinha 12 tribos. Mas, talvez, quando Tiago põe, Tiago é bem judaico na forma de escrever. Talvez, quando Tiago está escrevendo aqui, ele está dizendo uma ideia de que qualquer coisa que se pense em 12 tribos lá no passado, isso está agora em Cristo. Isso está agora nos filhos de Deus através de Cristo. É como se fosse uma completitude. As 12 tribos são os crentes, os salvos. Possivelmente judeus que se converteram a Cristo estavam espalhados em alguma parte, talvez até bem específica do mundo antigo. E com certeza, meus irmãos, que era um cenário que eles estavam vivendo, um cenário de perseguição, um cenário de luta. Dá-nos a entender isso pelo contexto todo da carta. Duras perseguições, imposições, talvez fome, escravidão, quem sabe. Porque quando Tiago está escrevendo, ele está trazendo à nossa leitura algumas coisas que nos faz lembrar essa possibilidade de duras perseguições a esses crentes que ele chama de 12 tribos, as 12 tribos de Israel espalhadas ali pelo mundo. E Tiago então está encorajando aqueles irmãos, a perseverarem na fé. Eu sempre lembro, quando eu estou pregando Tiago, eu vou citar bastante coisas de Pedro, porque é bem semelhante a forma de tratar com esses irmãos. E ele vai incentivá-los, vai incentivá-los, e vai encorajá-los a serem perseverantes nessas provações pelas quais eles passaram. E eles deveriam responder de uma forma adequada, como servos de Cristo. Esse é o grande desafio que você passa. Eu tenho certeza que você passa no seu dia a dia. Responder adequadamente a sua fé em Cristo diante de tudo. Diante de tudo. Como se responde? Como respondemos? Respondemos como cristãos que somos. Cristo é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. Por isso que o mundo vai te estranhar. Então não estranhe isso. O mundo olhar para você, e eu digo o mundo aqui uma forma de dizer, fora do cristianismo, olhar para você e falar assim, isso aí é diferente, ele não faz nada do que a gente faz, eu não gosto das coisas que a gente faz, vive na igreja, ou de vez em quando eu vejo ele orando, e às vezes está trabalhando, mas às vezes pode trabalhar de olho fechado, está lá, ou está balbuciando palavras diante do Senhor em oração, com os olhos abertos, mas é diferente. Tiago está falando de como responder, nesse caso aqui, de forma adequada às provações pelas quais nós passamos. Se você pegar do verso 2 em diante, ele vai respondendo, ele vai ensinando como responder adequadamente. A primeira coisa que ele ensina, alegrando-se diante dos resultados planejados por Deus na sua vida. Você entende que são resultados planejados por Deus? Alegre-se. Os versos 2 a 4. Nos versos 5 a 8, ele ensina a responder apelando confiantemente pela sabedoria de Deus diante das provações. Busque a sabedoria de Deus. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? E Deus vai dar a resposta. A palavra de Deus é muito completa. Nos versos 9 a 11, responder vivendo sobre as perspectivas de Deus. E aí, meus irmãos, é uma coisa interessante, porque como nós vivemos é sob a perspectiva de Deus. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre como que Deus ele cumpre a sua promessa de restauração a partir do chamamento e aliançamento com pessoas. Depois dessas pessoas formam um povo, com o seu povo e por fim conosco por meio de Cristo. Então é assim que Deus vai trabalhando e vai lidando conosco ao longo da história. Ele lida assim, da mesma forma com a igreja. E a igreja, então, esse povo que ele chama,
vai viver sob a perspectiva dele, não a perspectiva de alguém, ou de alguma outra instituição, ou de uma indústria, ou de uma agremiação. A igreja não é agremiação. Ou talvez a igreja cria modelos próprios. Também não é isso, porque nós já temos um modelo, que é as Escrituras Sagradas. Então, vivendo sob a perspectiva de Deus, você vai lidar com as provações. No verso 12, de uma forma bem específica, né? Só o verso 12, ele diz também que a forma de você responder às provações é reagindo adequadamente com fé e perseverança. A Bíblia diz que a gente vai adquirindo maturidade quando agimos assim. Então, por que há provações? Nas provações nós amadurecemos na fé, no nosso temor e serviço a Deus. Elas não vêm à toa. Precisamos amadurecer. Nos versos 13 a 15, responde também distinguindo claramente provação e tentação. Porque nós falamos sobre isso. E esses são os versos anteriores que nós vamos ler agora. E ele vai trabalhar a ideia de que a tentação, ela não vem de Deus. E de onde vem? A tentação é nós buscamos a tentação. E o diabo, ele vai aproveitar sim. Porque o diabo é o diabo. Ele é mau, ele é traidor, ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, ele é homicida. Mas Tiago diz que nós buscamos a tentação, nós cobiçamos, nós desejamos, nós entramos. É como se fosse a geração, uma concepção, uma gravidez. Essa é a ideia. Que ao invés de gerar um filho, gera o pecado e a morte. E por fim, esses versos 16 a 18 que nós vamos ler, ele vai nos ensinar que uma das formas de nós lutarmos contra as provações adequadamente, não tendo dúvidas do caráter generoso e o caráter imutável de Deus. O texto está bem centrado nessas palavras. Se você duvidar do caráter de Deus, se você duvidar da generosidade de Deus, você não consegue lidar com as provações, porque você duvida do Senhor, que te guarda e cuida de você nas provações. Diz ele então a partir do verso 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, não duvidando ou não tendo dúvidas do caráter generoso e do caráter imutável de Deus. Quando se pensa imutável, é que não muda. Deus não é um Deus que está confuso, que ele fez alguma coisa, mas ele viu que não deu certo e mudou como nós fazemos. Não. Os planos de Deus são eternos. Deus não planejou a redenção no momento que o homem pecou. A redenção já fazia parte do plano de Deus antes dele criar o homem e a mulher, antes da queda. Porque nada pega Deus desprevenidamente. Então, quando você olha para esses versos 16 a 18 aí, ele começa, não erreis, né? Cuidado. Ele está sempre fazendo uma abordagem aos versos anteriores aí, mas fazendo uma conexão com o que vem depois, que são os versos 17 e 18. Mas é possível, meus irmãos, que diante das lutas que aqueles irmãos estavam passando, né, os irmãos que estavam distantes, chamado das 12 tribos, da dispersão, eles estivessem atribuindo, por causa de perseguições, possivelmente, eles estivessem atribuindo a Deus a culpa da situação em que eles estavam, ou que eles se encontravam. Você nunca ouviu alguém manifestar tal atitude de culpar Deus pelas coisas no mundo? Ora, eu já vi bastante. Eu já vi muitas pessoas
culpar Deus pelas doenças, pelas mortandades. O homem sai numa boa, mas é assim que se faz. É possível que eles estivessem pensando isso. A situação que eles estavam passando, Deus, sendo o Senhor, Ele é culpado disso. Tiago, então, está forjando aqueles irmãos, de modo que a fé de cada um deles em Deus e Cristo, ela fosse genuína. Diante das perseguições, de possíveis sofrimentos, eles mostrassem fé genuína. Aquele momento pelo qual eles passavam deveria ser entendido como uma oportunidade dada por Deus para o fortalecimento deles. E testemunho diante de seus possíveis opressores. Quem sabe, né? Aqueles que estavam oprimindo eles de alguma forma, eles deveriam testemunhar agora que nós temos um Deus que nos ama e que cuida de nós. E esse tipo de ação e de atitude edifica a igreja também, o corpo. Vamos voltar lá atrás, eu falei hoje pela manhã na aula da escola dominical. Vamos voltar bem lá atrás. O que Deus manda? Deus orienta Moisés a enviar espias para olhar a terra de Canaã. A terra é boa, diz bastante, mas aquele povo lá é um povo armado até os dentes. Povo gigante, povo de guerra, matadores. Acho que não vamos conseguir. A palavra para aqueles homens, exceto Josué e Caleb, que não vamos sim, porque Deus nos deu essa terra. E a congregação parou, olhou para sair do Egito, para morrer na mão dos cananeus, não vai dar certo. E Deus então aplica disciplina em toda aquela geração ali. Ela não entra em Canaã, ela morre no deserto. Esses aqui, enquanto eles possivelmente estejam reclamando, talvez culpando Deus, estavam dando mau testemunho diante da sociedade onde eles lidavam e trabalhavam, mas também desencorajando a própria congregação diante de Deus e de Cristo. No Antigo Testamento não foram poucas vezes em que Israel, ele, diante das provações pelas quais passou, mostrou relutante na sua fé em Deus unicamente. Ele relutou. Eu dei um exemplo agora, mas foram muitos em que quando eles passam e vão passando pelo deserto, e agora, por causa de não entrar, eles prolongam o tempo no deserto. Imagina quantas coisas aconteceram, quantas reclamações. Eu quero pão, eu quero água. Eu quero roupa. Eu preciso de calçado. A comida está enjoando. Não tem nada melhor para comer. Nós queremos voltar para o Egito. E foram muitos. Deus estava, meus irmãos, cumprindo a promessa dele, de pacto. A promessa que ele fez desde lá de Adão e Eva, quando a gente lê Gênesis 3,15, por exemplo, Deus faz a promessa de redenção. A promessa de salvação já está anunciada ali. E ele vai renovando isso com o passar do tempo. Em Noé, ele vai renovar de uma forma bem prática, bem clara, para nós em Abraão. Deus chama um homem do meio de uma idolatria. E Deus fala com esse homem e tira ele lá, e ele crê em Deus. Deus faz esse pacto a partir de Abraão. E Deus confirma depois com o povo de Israel em Êxodo também. Então Deus está lidando com o povo que é dele, e que a partir daí, então, sendo o povo dele, deve representá-lo como servos, como filhos. Nós somos chamados, meus irmãos, de filhos de Deus. Nós nos chamamos assim e somos chamados assim. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque nós levamos conosco o nome do nosso Pai Celeste, o nosso Deus, o nosso Cristo, que nos salvou. Então esse Deus de caráter imutável, esse Deus que age com generosidade ao longo de toda a história,
Ele sustentava as suas promessas, Ele sustentava o seu povo, e Ele cuidava, e Ele tem cuidado. E em Cristo, meus irmãos, não é diferente. O Deus que cuida de nós, Ele nos preserva em fé, Ele cuida da nossa santidade, Ele separa um povo que Ele chama de povo seu. A igreja é um povo de Deus por causa de Cristo. Esse verso 16 então está fechando, fala nos versos anteriores, especialmente uma pessoa que cede à tentação. É disso que ele está falando, que é diferente de provação, que gera pecado, que gera morte, como nós dissemos. E Deus, meus irmãos, Ele não nos tenta, mas Ele nos livra do mal. E quando Ele começa a falar, não erreis, Ele fala isso para corrigir. Então, possivelmente havia esse pensamento de que, quem sabe Deus, né? Não está fazendo algo que não deveria fazer. Para Eva, ali no jardim, a serpente deixa entender que Deus não falou tudo para você. É isso mesmo. Então Deus não falou tudo. Adão, está faltando alguma coisa. Deus não foi leal conosco. E aí acontece o que aconteceu. Então errar é tratar Deus como responsável pelo seu ato pecaminoso, como se Deus tentasse a pessoa, desejando que ela cometesse ou caísse em algum tipo de pecado. Deus não age dessa forma, não faz parte do caráter de Deus apresentado nas próprias Escrituras, não faz parte nem da sua generosidade. Tempos difíceis, meus irmãos, são momentos também infelizes, ou são melhor ainda, tempos difíceis são oportunidades infelizes para se atribuir culpas a Deus. Quando as coisas ficam difíceis, quando passa-se um longo tempo sem que as coisas não se ajustem, não se acertem de acordo com o que nós desejamos, normalmente Deus entra na lista dos culpados. E pessoas muitas vezes abandonam a Deus no aspecto de adoração, de serviço, porque ela conclui, Deus não resolveu o meu problema, e vai achando uma porção de coisa. Olha como é que está o mundo, olha como é que está a situação das pessoas, Deus é o culpado. É assim. Esses tempos difíceis, eles são muito favoráveis para essas ações, e talvez lá com eles não fosse diferente. A Bíblia define Deus como sendo Deus santo e também sendo Deus distinto. Ele é separado, Ele é perfeito, e nele não há sombra de erro, em Deus não há nenhum tipo de engano, em Deus não há pecado. Deus não é como um de nós, Ele se revela dessa forma. Eu não sou como um de vocês. Aliás, as mídias, quando tentaram se aproximar do cristianismo, usaram muitas vezes as expressões sobre Deus, o Deus como sendo apenas um cara legal. Jamais poderia administrar suas vidas, mas um cara legal, porque se essa coisa pegar como um cara legal, nós estamos bem. Mas Deus não é apenas esse cara legal, Ele nem é esse cara legal como determinam por aí. Deus não peca, Deus também nem cria o pecado. O pecado é produto de uma ação humana. Os versos anteriores mostram isso de uma forma bem clara e intencional ainda. As pessoas pecam porque elas querem satisfazer os desejos dos seus corações, a sua vontade, o seu desejo de ter ou fazer alguma coisa que seu corpo pede, que foge das regras de Deus. Isso é pecado, é transgressão, é quebrar a aliança, o pacto, é quebrar a palavra de Deus, o que Deus determina, e a gente vai e quebra. E aí, o caráter bondoso de Deus, então, é isso que Tiago afirma no verso 16, o Senhor das dádivas. E dádiva, meus irmãos, por si só já é uma palavra positiva. É dádiva, é alguém que recebe alguma coisa de alguém, Isso é uma dádiva. Você não paga por aquilo, por isso que é uma dádiva. Por isso que o dom da salvação é uma dádiva de Deus, porque nós não merecíamos nem pagamos por isso. Não tivemos como retribuir, mas é uma dádiva.
Mas Tiago acrescenta a dádiva ainda como boa, porque a procedência dela é a melhor procedência. O selo dessa dádiva é o melhor selo. Há uma garantia nessa dádiva de Deus. A palavra de Deus, ela não deixa pontos, soltos quando Deus nos deseja ensinar. E as Escrituras definem Deus, como sendo esse Deus provedor de boas dádivas. Então toda boa dádiva vai proceder de Deus de alguma forma. Se quem estava aqui de manhã, nós falamos sobre o Deus que, no final das contas, quando Ele nos pede que sejamos cuidadosos, generosos, a gente vai ver que é Ele que providencia tudo na nossa vida. E Ele supre todas as coisas. Então, Deus é o Deus provedor, o Deus das dádivas. Ele não somente nos cria de uma maneira boa, maravilhosa, sem pecado, nós somos criados sem pecado, mas Ele também supre as necessidades momentâneas do homem e as eternas também. Nós nascemos condenados à morte, não precisamos fazer mais nada para sermos condenados, mas não tínhamos como ser salvos. E é isso que ele vai fechar depois do texto, falando desse Deus que nos salva. Foi Deus que libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito, nós sabemos bem isso. Mas Deus não apenas os libertou do cativeiro. Deus vestiu aquele povo, Deus cobriu, Deus saciou a fome e a sede deles. Deus deu uma terra para aquele povo, deu leis saudáveis para eles. Deus os protegeu, Deus os guardou. E eles foram vitoriosos em luta, sem arma nenhuma, até mesmo sem lutar. Deus lutou por eles. A vitória estava nas mãos de Deus. E os cristãos, meus irmãos, eles provaram dessa dádiva de Deus da salvação por meio de Cristo. Pedro, ele fala na primeira carta, no capítulo 1, verso 1 a 9, maravilhoso, se vocês puderem marcar isso e ler depois, como ele fala desse Deus que opera, a nossa salvação, como ele opera de forma maravilhosa. E essa dádiva, ela está junta aí, está unida à expressão dom perfeito de Deus. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. E aí, no sentido de que da parte de Deus, nada nos falta, de maneira geral, nada nos falta. Deus não nos deixa em falta de nada, desde a salvação, a capacitação nossa e a nossa preservação. Deus nos capacita para viver nesse mundo de maneira sábia, profissional, meus irmãos. Deus nos prepara nisso. Deus é o Deus provedor, e Ele preserva nossas vidas, Ele preserva cada um de nós. Faz parte do amor de Deus. Ninguém instigou Ele para fazer isso, ninguém ficou puxando na barra da sua calça lá em algum ponto, se fosse possível. Não. Deus faz isso porque esse é o nosso Deus. Satanás não. Ele está rugindo como leão buscando a quem possa tragar. Então esse Deus, ele não está preso, ele não está isolado no céu. Deus fez o mundo e tudo que nele há. Ele é o Senhor do céu e da terra. Atos 17 fala isso. Quando chega lá em Atenas, e aquela idolatria, vários deuses, e Paulo tem a oportunidade de falar quem é o Deus, qual é o Deus verdadeiro, que aliás era onde não tinha nada, o Deus invisível. Esse é que opera, esse é que faz, esse é que salva, esse é que transforma, esse é que supre, esse é o que alimenta. Assim, estando nós neste mundo onde há a presença do pecado no meio de nós, Deus nos sustenta. Aqui desse lado, essa é a expressão paulina, aqui desse lado, paulina de Paulo, Paulo usa bastante, eu gosto dessa expressão, lado de cá. Isso é maravilhoso de pensar nisso. Não é maravilhoso estar do lado de cá, mas saber que enquanto estamos do lado de cá, Deus está nos preservando, Deus está cuidando de nós, das nossas vidas. Então Deus nos sustenta desse lado, até o dia então que nós estaremos com Ele para sempre, do lado de lá. Eu não sei que lado é esse, do lado de lá, Parece que para baixo não é.
Para baixo vai só o nosso corpo, mas seremos ressuscitados. Assim é como se o céu, meus irmãos, que é como morada de Deus, eu vou dar entre aspas, Deus não está preso ao céu, né? Do céu descesse enxurradas de bênçãos de Deus para os seus filhos, que vem do alto, as dádivas, os dons de Deus, desce do céu para os filhos de Deus. Ele então é o Pai das luzes, porque Ele criou as luzes. Deus não é um Deus de trevas, mas Ele é o Deus das luzes. Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou as estrelas. Ele, por natureza, é definido como luz, porque no Senhor não há trevas. 1 João 1, no verso 5 diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Qualquer tipo de treva, seja no formato, de pecado, como muitas vezes as trevas são definidas, mas a escuridão, de forma que haja obscuridade, não há em Deus, porque Deus, Ele é luz. Então as coisas procedem do Pai das luzes em nosso favor. E esse Deus, então, Ele não tem trevas, Ele é o Deus da luz, porque Ele é o Deus santo. Santidade faz parte do caráter imutável de Deus. Santidade é um atributo de Deus. Santidade é um atributo, um dos atributos comunicáveis de Deus. O que é um atributo comunicável? Um atributo que Deus comunica com os seus filhos. Santidade é um deles. Deus não comunica o poder dele, mas a santidade Ele comunica. Ele nos dá santidade também. Deus então se relaciona conosco, mas Ele não é como os luzeiros que Ele criou, o sol, a lua. Eles perdem luminosidade, eles perdem matéria com o passar do tempo, mas Deus não é assim. Até mesmo nós, meus irmãos, mudamos nossas formas muitas vezes, nossas atitudes, às vezes para bem ou para mal. Nós mudamos, nós alteramos, ou somos alterados em algum momento da nossa vida, mas a ideia é que Deus não é inconstante. Deus não pode ser afetado pelas ações ocorridas no universo ou no meio do homem, ou promovidas pelo homem. Não afetam Deus, porque Deus é constante, Ele é imutável. Nada abala Deus. Se nosso governo faz o bem ou o mal, isso não abala Deus. Deus é imutável. Se nosso governo faz bem ou mal, não muda os planos de Deus, porque Deus já os determinou antes da criação do universo. O que para nós é 2023, para Deus tanto faz. Não é porque Ele não se interessa, é porque Deus é o Senhor do universo, da história e do tempo. Deus está assim em todas as coisas. Então Ele não é inconstante, Ele não varia, Ele não muda. Mas isso então deve dar para mim e para você o quê? Plena segurança como cristãos. Quando nós ouvimos, aprendemos que nosso Deus, o Senhor, não muda, Ele não varia, não há sombra de variação em nosso Deus. Nós nos sentimos seguros como cristãos e nós confiamos nas providências eternas. Aquilo que Deus fala, que Deus fez, nós cremos plenamente. Ele criou, Ele redimiu e Ele vai consumar todas as coisas, porque está na palavra dele. O Deus que não muda, que é generoso na sua manutenção, mas Ele não muda. Então nós devemos, como filhos de Deus, sentir-nos seguros, mas em qualquer circunstância. Aí, talvez não esteja muito bem as coisas, para mim, algumas vezes, para você também, algumas vezes. E qual é o grande problema? Faz com que você possa pensar que Deus, Ele mudou alguma coisa, Ele não quer mais você, não te ama mais, de forma alguma. Essa fé e essa segurança que Tiago estava passando para aqueles irmãos ali, que a gente não sabe o que estava acontecendo, mas havia algumas coisas. Tiago deseja fortalecê-los. A condição do mundo, então, ela está sob a direção de Deus, que é o Senhor Criador, dono do universo. Tiago, então, está dizendo que a imutabilidade de Deus é a afirmação natural do seu próprio caráter. Caráter é algo que nós devemos preservar.
Nós sempre lidamos com essas expressões diante das pessoas. Cuidado. Tal atitude tem a ver com caráter. É para isso. E Deus não muda. Ele é o Senhor, cujo caráter é imutável. Ele se mantém fiel a si mesmo, nas promessas que fez. Por isso, meus irmãos, nós temos certeza do cuidado eterno de Deus sobre nós. Lá em Malaquias 3,6 ele diz: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui devia ser um amém, né? Graças a Deus. Porque é verdade, velho. Se Deus mudasse, como nós mudamos, mas que bom que nós recebemos da graça de Deus na nossa vida uma vez e ela permanece para sempre. Mesmo nós sendo muitas vezes inconstantes nas nossas atitudes. Tiago vai terminar então a exposição do caráter bondoso e dadivoso de Deus, lembrando aqueles irmãos, os seus ouvintes ou os seus leitores da carta, que foi iniciativa de Deus nos gerar. Tiago está lembrando para eles: vocês foram gerados por Deus, no verso 18, bem no comecinho do verso. E Deus nos gerou, meus irmãos, tanto no ato da criação primeira, lá no passado, em Gênesis, quanto no ato da recriação e da regeneração em Cristo Jesus. Deus é o Senhor desses dois momentos nas nossas vidas. Mas aqui Tiago, ele está trabalhando com esse segundo momento, que Deus nos recria em Cristo. É disso que ele está falando. Ele está falando da primeira, que Deus participou também. Falando da segunda, em Cristo nós fomos recriados, regenerados. Não dá para ser igreja se nós não formos regenerados ou recriados. Estou usando as duas expressões que elas valem. Então foi da vontade de Deus nos recriar por meio de Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele nos recriou. Ninguém está aqui porque ele gosta de estar. Provavelmente todos são salvos, creem em Jesus Cristo. É o que se espera, que esse é o corpo de Cristo. Aquilo que os judeus, ou dentro do judaísmo, melhor ainda, dentro da religião judaica, ou dos judeus, não foi feito, Deus vai fazer por meio então do Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o homem a partir do seu coração duro, e Deus transforma o coração desse homem. Ele diz aí no verso 18 que isso aí se deu por meio da palavra da verdade. Essa palavra da verdade é Cristo. Cristo é apresentado como palavra. Mas se você quiser de uma maneira mais assim fácil de você compreender, é o próprio Evangelho. E o Evangelho é Cristo. E por meio da palavra e do Evangelho, nós fomos regenerados. Ele nos gerou, Deus nos gerou por graça, misericórdia, amor, piedade. Nos regenerou em Cristo. Por meio da palavra fomos salvos, por meio do Evangelho nós recebemos a graça de Deus em Cristo. Essas são as boas dádivas de Deus, que tem um caráter imutável, que é generoso nas suas ações. Isso significa que não existe outra porta, outra possibilidade, outro caminho, e que também sofrimentos não significam ausência do cuidado, do amor, da proteção de Deus sobre nós. Então ele está lembrando aqueles irmãos: vocês foram regenerados. O sofrimento é momentâneo. Pedro trabalha mais isso. O sofrimento é momentâneo. Qualquer sofrimento, meus irmãos, em nós, como cristãos, uma das coisas que nós aprendemos é lidar com a morte. A gente não gosta de falar muito disso, mas não deveríamos ter medo nenhum de lidar, de falar dessas coisas, porque além da morte ser uma coisa certa, a morte para nós de fato é uma mudança desse lugar para o lado de lá, como nós falamos aqui, porque nós fomos regenerados. Tiago está falando isso aí. Tiago chama esses regenerados de primícias de suas criaturas, no final do verso. Primícia é um termo bem familiar para o judeu. Jesus sabia o que era primícia.
as primícias das suas produções, sejam do gado, dos animais, seja das plantações. E aí, Tiago então vai trazer agora para nós, para a igreja. Primícia é a primeira parte. E todo judeu ele era ensinado a reservar aquela primeira parte. Eclesiastes 3, ele fala, quando ele trabalha com relação à produção do judeu, ao que ele produz no campo ou do gado. Lá diz: trazei ao Senhor as primícias da tua fazenda, da tua renda. É uma forma de colocar diante de Deus e ser grato a Deus. Primícia, a amostragem inicial da grande bênção de Deus no todo. Deus foi generoso, Deus abençoou, Deus cuidou. Então separava-se aquelas primeiras partes em gratidão a Deus, com alegria no coração. Funcionava para os primogênitos, para o gado, para a colheita, no sentido de gratidão, no sentido de reconhecer quem é o provedor da nossa vida. Os cristãos, então, Tiago está falando, vocês são primícias de Deus em Cristo. Por quê? Porque Cristo de fato foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Vocês em Cristo, por crerem, são primícias de Deus. Deus está colhendo, Deus está fazendo a sua colheita. Eu, você, essa igreja, é uma plantação e uma colheita de Deus. Na verdade, nessa plantação, Deus um dia vai colher na consumação. Nós estaremos lá, maduros, prontos, e Deus nos levará para junto dele. Meus irmãos, essas coisas nos consolam, não é verdade? Essas coisas nos dão segurança e alegram o nosso coração. É a colheita de Deus reservada à parte de um todo. Naquele todo, muitos vão servir para muitas coisas. Uma das coisas que Deus fala muito na palavra de Deus é que pode ser queimado. Mas a primícia de Deus não. Ela é reservada de uma forma especial. É isso que Tiago está levando aqueles irmãos que estão sofrendo, talvez, duras perseguições nas suas vidas. Que talvez é diferente de você, mas não é diferente o sofrer. O que eu gostaria que você pensasse nessa noite e considerasse é que Deus, Ele não muda nas suas promessas. Aquilo que Ele fez conosco, nos prometeu em Cristo, e Ele cumpriu, e Ele nos garantiu que em Cristo nós temos vida eterna, vida para sempre, é verdade. E nós devemos nos apoiar nisso. E nós devemos nos alegrar profundamente nisso. Para que as intempéries deste mundo, onde Deus está cuidando de nós, elas sejam mais suaves. A aflição, muitas vezes, contínua, a agonia contínua, muitas vezes, pode representar falta de crer que Deus é o provedor, que Deus cuida e que Deus tem coisas eternas preparadas para os seus filhos. Que a nossa fé, então, meus irmãos, mostre quem nós somos como cristãos, como servos de Deus. Deus tem cuidado de mim e eu sei que tem cuidado de você também. Que essas palavras nos consolem, nos nossos dias, desde agora, nos nossos dias seguintes. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos orar.